Boa noite. Hoje vamos falar de um dos assuntos que domina a agenda mediática nacional e não só, e tem a ver com a independência do governo do Banco Nacional de Angola. O assunto já é do domínio da Casa das Leis, mas ganhou relevância com o pronunciamento do Presidente da República na abertura inédita da reunião do Conselho de Ministros, na qual comunicou a revisão pontual da Constituição, fundamentada com a necessidade de se adequar à atual dinâmica social e política do país. Alano Cicato é professor de Economia do Desenvolvimento na Universidade Católica de Angola. É o convidado desta edição do Direto ao Ponto. Boa noite e obrigado por ter aceito estar aqui conosco para falar desse tema. Eu começo por lhe perguntar se a afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo a que o Presidente João Lourenço se referiu na reunião de terça-feira, se ela carecia de alteração na Constituição. Boa noite, Cus. Boa noite, nossos telespectadores. Portanto, e mais uma vez obrigado pelo convite à TV Zimbo. Carecia, sim. Primeiro, precisamos compreender que as atribuições do Banco Nacional de Angola, portanto, estão consagradas na Constituição e qualquer alteração substantiva que for necessário fazer, portanto, relativamente a estas atribuições, precisava necessariamente da alteração da Constituição. Sobretudo no quadro das alterações que passam por fazer do BNA, portanto, o responsável direto quer da política monetária, como também alargar as suas competências em termos de supervisão do sistema financeiro, que não estava muito bem claro na Constituição. Isso era fundamental, primeiro, para dar um conforto e, a partir dali, portanto, garantir que esta reforma, que a implicação não só seja, portanto, legal, mas também a instituição tenha o conforto para poder concretizar, mas também é um alerta importante para os mercados quando, em sede de melhor organização do sistema financeiro, portanto, a revisão constitucional, portanto, procura também dar cobertura aos desafios do sistema financeiro. Exatamente. Esta alteração que está a ser feita, até porque em paralelos também está no Parlamento já a discussão da nova lei do BNA, digamos assim, a quarta alteração em termos da nossa história do sistema financeiro, ou seja, nós desde que nos tornamos independentes vamos tendo várias alterações do modelo de funcionamento do Banco Central, é isso? É exatamente. Se nós olharmos para a nossa história constitucional e também tentarmos compreender as diferentes atribuições que o Banco Nacional foi tendo, portanto, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista institucional, mas depois também do ponto de vista económico, aquilo que nós observamos é que, por exemplo, desde 1975, embora naquela altura não tivesse consagrado na Constituição, há depois uma lei que vai clarificar quais são as competências do banco, mesmo num quadro de dirigismo económico, portanto, começava aqui então, portanto, o primeiro caminho do ponto de vista legal do BNA. Há depois uma outra alteração também substancial que ocorre em 1992, no quadro da nova lei constitucional que passamos a ver, e portanto... Deixe-me só dizer que nós vamos ter a possibilidade de falar sobre essas alterações no slide que se segue, mas sendo que antes, e é a proposta que nos traz, é olharmos para como está o organigrama atual do Banco Nacional. O organigrama atual do Banco Nacional é esse que temos aqui. Portanto, o Banco Nacional tem uma estrutura, em princípio, a sua estrutura diretiva que é presidida pelo seu presidente, depois pelo seu governador, e depois, portanto, secundada diretamente, portanto, por 2 governadores e depois por 4 administradores. Portanto, faz um total de 7 membros do Conselho de Administração, portanto, e que correspondem às 7 áreas que temos aqui, portanto, são essencialmente as principais áreas do Banco Nacional, portanto, atualmente a auditoria interna, portanto, regulação, mercados, portanto, todas essas áreas que são essenciais para o funcionamento normal do banco, portanto, é que caracterizam. Tem cerca de 1000 funcionários em todo o país, portanto, cerca de 33 direções ou departamentos. Estamos a falar de um banco que é grande, portanto, é robusto e mais do que avaliar as suas principais funções, há aqui também espaço para compreendermos a dinâmica de gestão interna. E eu acho que aqui há espaço, sim, para melhorarmos aquilo que é hoje a estrutura da administração e de gestão do BNA. Portanto, e o que é para melhorar? Este modelo, por exemplo, em que tens um governador e é depois, portanto, na estrutura, tens um conselho de administração com quase 3 sublinhas hierárquicas, portanto, o governador, 2 vice-governadores e depois quase que uma terceira linha de administradores. Entendo que no contexto atual, portanto, respondeu a uma dinâmica, se entendermos que quase sempre os governadores não eram do banco e o conselho de administração depois
depois era muito móvel. E, portanto, uma estrutura como essa ajudava bastante na articulação, portanto, da organização interna, como é que se faz a gestão dos quadros sêniores que já estão no banco há bastante tempo. E, portanto, estas duas categorias de vice-governador foi bastante importante para a gestão de conflitos organizacionais, mas no contexto atual, eu acho que há aqui espaço para pensarmos no modelo que, para além do governador, portanto, enquanto a entidade que preside, há depois uma linha que se pode linearizar. Todos os administradores, podiam ser eles vice-governadores, podiam ser eles administradores, há aqui espaço para se pensar nisso. A proposta que está a ser discutida vai de encontro àquilo que é, na sua visão, a alteração que o Banco Nacional necessita? A versão mais atualizada, que tive acesso, portanto, mantém-se essa estrutura, portanto, um Conselho de Administração presidida por quase 3 linhas, portanto, o governador, 2 vice-governadores, há depois um ampliar do número de administradores, que passa de 4 para 8, portanto, 2 executivos e 2 não executivos, portanto, mas em lugar de termos esses subníveis, portanto, num quadro de independência em que as instituições têm a capacidade de elas próprias induzirem mecanismos que permitem uma melhor articulação, portanto, pode já não ser necessário. Há aqui espaço para se afinar instrumentos de gestão. Exatamente. Voltamos então ao ponto a que se referia logo no início da abertura do programa, que é a evolução histórica do modelo de organização, de constituição do Banco Nacional de Angola, começarmos a partir de 1975. Sim, aqui precisamos dizer, de 75 a 1992, houve progresso significativo, mas do ponto de vista essencialmente jurídico. Exatamente. Aqui é fundamental não confundirmos o normativismo jurídico com a gestão de si do Banco Nacional, são duas questões completamente diferentes. Mas, portanto, se num primeiro momento não havia sequer consagração constitucional, passamos a ter na lei de 1992, portanto, do ponto de vista da exoneração, foi sempre o chefe de Estado, num primeiro momento, no primeiro caso. No segundo caso, o Presidente da República, de forma constitucional, que nomeava e tinha a prerrogativa de depois exonerar, portanto, sem qualquer justificativa, mas em 1992 já havia possibilidade, tanto a nomeação estava condicionada a quem fazia a proposta era o primeiro-ministro. Portanto, há aqui assim, portanto, do ponto de vista da participação de mais uma outra figura, portanto, estávamos num contexto em que saíamos de uma economia de dirigível qualificado. O Presidente propunha, o Presidente nomeava sob proposta do primeiro-ministro. Já tínhamos aqui o envolvimento de uma terceira figura que, embora fizesse parte do Poder Executivo, portanto, era um conforto adicional e era a participação de outras figuras. Portanto, isso aqui, portanto, podíamos pensar aqui espaço para uma melhoria nesse contexto. E depois, as competências do Banco Nacional, nessa altura, também ficaram cada vez mais esclarecidas, portanto, era o Banco Central e já fazia referência, portanto, à necessidade de supervisionar o sistema financeiro. Portanto, e a dignidade constitucional e a consagração constitucional passou a ser, no fundo, a validação de um banco que, naquele contexto em que se estava a entrar para uma economia que se pretendia mista, era fundamental que a Constituição, portanto, trouxesse alguma indicação de como é que tudo isto havia de funcionar. Saímos de 1992, o último modelo, portanto, foi de 1992 até 2010, onde verificamos a terceira alteração. Exatamente, a terceira ocorreu em 2010, com a alteração constitucional de 2010. Portanto, a Constituição de 2010 veio, na realidade, por um lado, produto do novo figurino, portanto, das competências do titular do Poder Executivo, que é ele quem dirige, portanto, a política de governação, e aqui enquadra-se também a política económica. Portanto, o Banco Nacional, embora continua a ser o órgão emissor, e também é ele o supervisor, embora não esteja muito claro na Constituição o nível de supervisão, portanto, mas aqui a ideia da autonomia cabe aqui quando se diz, portanto, que o BNA, nesse contexto, participa da política monetária. Ao participar, subentende-se, e vamos ver isso depois no artigo 120 da Constituição, que vai dizer que, no fundo, o seu titular do Poder Executivo dirige a política económica, portanto, os outros integrantes de todo este processo, eles participam também, era o caso do BNA. Havia aqui uma relação de tutela de mérito, se vemos a própria relação, a própria lei do BNA, que nos vai dizer, por exemplo, que, mediante o incumprimento, portanto, a avaliação de desempenho, o Presidente da República pode exonerar a qualquer momento o Governador do Banco Nacional, independentemente do mandato de 5 anos. Portanto, esta tutela de mérito que permite o titular do Poder Executivo avaliar quer o desempenho, mas também quer a conformidade de alguns atos praticados em sede de gestão que cabem na avaliação de desempenho, portanto, é o fator nevrálgico que se prendemos aqui, se procura mitigar com a proposta que é hoje colocada por cima da mesa. Exatamente, a proposta que está nesse momento a ser
discutida, que com este pronunciamento do Presidente há referência a disposições quer da Constituição como da própria lei do próprio BNA. Eu vou pedir ao Xisto para que nos passe para o slide seguinte. Essa questão da exoneração já começa a ganha novos contornos, portanto, estão definidos os critérios para que o governador seja nomeado, seja exonerado e, inclusive, as próprias atribuições do próprio Banco Nacional que mudam. Exatamente. Há aqui uma evolução substancial do ponto de vista jurídico e há aqui um conforto, tanto do ponto de vista da independência que se pretende, da independência do ponto de vista institucional, portanto, uma espécie de blindagem do governador, portanto, se consegue observar nessa proposta. Em que medida? Na medida em que, primeiro, as principais responsabilidades ou atribuições do Banco Central estão clarificadas, portanto, primeiro, continua a ser a autoridade de supervisão, portanto, e emissão de moeda. Já ele quem define a política monetária, já não participa. O artigo 120 da Constituição, que vai dizer que o título, portanto, que as entidades, administrações independentes, portanto, têm uma relação de superintendência ou tutela com o titular do Poder Executivo, também se propõe revisão. Vai dizer que as administrações independentes, na realidade, passam a ter uma relação de cooperação com o titular do Poder Executivo, afasta-se aqui claramente a subordinação direta, pelo menos do ponto de vista jurídico, e há aqui depois uma questão que é lapidar. Na proposta do BNA observa-se, por exemplo, que o governador do BNA só pode ser exonerado, portanto, em circunstâncias completamente justificáveis, incapacidade, interdição, pena, prisão. Ou seja, a proposta do BNA, portanto, a proposta de lei do BNA retira a avaliação do desempenho, ou seja, aqui o que se está a dizer é que é quase certo, se nada de extraordinário ocorrer, portanto, com as propostas que se tem à mesa, o governador do BNA consegue ficar 5 anos, portanto, que é o mandato que são 6 que a proposta prevê. Há um outro dado, a lei propõe 6, mas depois a proposta de revisão indica 5, portanto, vamos ver depois no final como é que ficamos e como é que depois se ajusta isso. Este tempo não é o tempo certo? Há um aspecto fundamental, que é não só o titular do Poder Executivo, portanto, tem a prerrogativa de nomear, mas há também depois agora o envolvimento do Poder Judicial, portanto a Assembleia Nacional é em sede da Comissão de Especialidade, essencialmente voltada à Economia e Finanças. Portanto, ouve o governador, portanto, depois lavra um relatório. Mas essa audição não é vinculativa, ou seja, não é determinante para... No final do dia, o titular do Poder Executivo, portanto, nomeia. Mas aqui há alguns procedimentos, o envolvimento de um segundo poder que emite a sua opinião sobre a indicação do novo governador, portanto, é uma nova dimensão, se entendermos. E depois precisamos também, se calhar, desconstruir aqui um mito. A independência do Banco Nacional não afasta a sua interdependência em relação às políticas económicas. E desse ponto de vista, e vê-se isso de estudo comparado, quem deve, portanto, em quase todos os países, quem nomeia sempre o chefe do governo, que dirige a política económica, o que deve acontecer, como acontece noutros países, portanto, é o envolvimento de outros órgãos, portanto, às vezes o poder legislativo. Sim, mas no nosso caso, havendo aqui a intervenção do Parlamento, qual é o fundamento do Parlamento intervir, ouvir o candidato ou os candidatos, mas depois a sua opinião não tem... qual é a validade da posição da Assembleia fruto dessa audição? Aqui tem dois aspectos que precisamos ver. O primeiro é que o conceito de independência não deve passar a compreensão do conceito de independência não deve passar pelo facto de pensarmos que uma outra entidade é que deve nomear, portanto, é sempre o titular do Poder Executivo, mas há uma outra questão. É que o cargo de governador do Banco Nacional ou de um Banco Central é dos cargos mais reputados, portanto, no setor financeiro. E desse ponto de vista, o que se quer aqui é valorizar a dimensão deste cargo e dizer assim, o titular do Poder Executivo não nomeia sozinho. Portanto, a participação dos outros órgãos também tem uma espécie de conforto. Primeiro, aqui também é um sinal que pode ser lido, é que doravante os critérios de nomeação dos governadores do Banco Nacional vão ser cada vez mais apertados, vão ser indivíduos, eventualmente, cuja proposta não belisca a reputação do capital político de quem o propõe, ou seja, se o proposto
se for alguém que tem um histórico profissional, tanto ética profissional e tem uma reputação e está numa fase da vida em que já provou tudo o que tinha que provar. Portanto, um relatório negativo da Assembleia. E é preciso ter em conta que a Comissão de Especialidade, pelo menos dentro da Assembleia, é das mais objetivas. E a entrevista e a audição é em sede de matérias específicas e, portanto, o relatório, mesmo não sendo vinculativo, traz elementos muito específicos que devem servir de alerta, de observação, de avaliação muito profunda, portanto, do titular do Poder Executivo e quem propõe. Governar não é só legislação, mas governar também há outros aspectos que transcendem e aqui é a maturidade das instituições que depois vai fazer a diferença. Exatamente. Saindo desse campo jurídico, legal e indo para questões mais do dia a dia, fica-se um pouco com a sensação que se fala de independência como esta interdependência que existe neste momento, esta subordinação é má em termos de funcionamento do Banco Nacional de Angola. Vamos lá ver, nós nós da nossa história, temos razões endógenas para perceber a importância da independência de um Banco Central, mas também temos para compreender, portanto, a necessidade de melhor interdependência de determinadas políticas. Exatamente. O que é que esta independência vai trazer de benefício para o cidadão comum? O que é que o Banco Nacional vai passar a fazer quando esta lei for aprovada, que hoje não faz? Se tivéssemos aqui olhando, portanto, se tivéssemos um Banco Central independente, já no passado, o exercício que eventualmente o país está a fazer hoje de recuperação de capital, de reestruturação do sistema financeiro, portanto, tudo isso que eventualmente que decorreu das fragilidades do sistema financeiro, era mais fácil num contexto de blindagem, portanto, termos um governador que consegue exercer, portanto, o seu papel com a dignidade, com o rigor que se impõe, e desse ponto de vista ganha o sistema financeiro. Portanto, ganha o sistema financeiro, mas também ganha o país que hoje se inscreve no contexto de pretender atrair investimento direto e, portanto, no quadro destas competências de supervisão, ganha o sistema financeiro. Doutor Lourenço Gato, dê-me um exemplo concreto de uma ação que o Banco Central vai poder fazer uma vez aprovada a lei e que hoje não faz, por exemplo. Vamos, por exemplo, hoje, primeiro, se for do ponto de vista institucional, o que vai acontecer é que o governador do Banco Nacional tem certeza que, se tudo correr bem, ele fica 5 anos e, ao ficar 5 anos, ele não tem a preocupação de, eventualmente, garantir que tem as melhores relações possíveis com outros players do sistema financeiro. Portanto, é uma questão que ele não vai precisar fazer. Portanto, outra questão que ele vai poder fazer é ser ele próprio a definir, portanto, metas sobre, portanto, sobre a política monetária, controle de inflação, ou seja, mesmo desse ponto de vista, ele, portanto, deixa de apenas participar e passa a ser, portanto, ele próprio também a definir a política monetária. Agora, nós olhamos para este quadro e a proposta que nos traz é para nos dizer que existem históricos de países, e não são países pequenos, estamos a falar aqui de potências económicas, que é disso que nós estamos a falar, cujo o modelo de governação do Banco Nacional com o Executivo, dos bancos centrais com os governos, varia. Não é? Exatamente. O que nós pretendemos aqui é, no fundo, mais uma vez alertar que, primeiro, o conceito de independência não é absoluto. Portanto, e a independência do Banco Central, se em algumas circunstâncias, portanto, é uma virtude muito grande, num contexto como o nosso, em algumas circunstâncias pode o ser, portanto, existem outras realidades em que eventualmente pode-se discutir vários aspectos. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é dos primeiros bancos com histórico de independência, várias vezes se teve que rediscutir o conceito de independência, porque em alguns períodos a interdependência, portanto, a maior aproximação entre quem dirige a política económica do país e o presidente do Fed, portanto, entendiam que alguma relativa superintendência, sobretudo em relação à política monetária fundamental, sobretudo em contextos de crise, a Grande Depressão, portanto, as guerras, mesmo muito recentemente em 2008, com a crise de 2008. Recentemente ainda houve uma clivagem entre Donald Trump e o presidente do Fed, ou seja, para dizer que o conceito de independência, depois afinado com um conjunto de instrumentos institucionais, com um conjunto de instrumentos de gestão, portanto, a própria Alemanha, que é um banco central que na Europa, portanto, tinha independência desde 1948,
2022, Uma das maiores economias europeias. depois da queda do Muro de Berlim, a desigualdade, portanto, as assimetrias do ponto de vista econômico entre as duas Alemanhas, portanto, fez repensar a necessidade de, naquele período, eventualmente, se questionar a questão da independência, portanto, se ainda, nos termos em que existia, era necessário melhor afinar ou até retirar. Portanto, essa discussão terminou depois, apenas depois de entrar para a União Europeia, passar a ter uma moeda única. Na Inglaterra temos um caso bastante interessante. A Constituição diz que a rainha nomeia, sob proposta do primeiro-ministro, mas o que acontece na prática é o governador do banco, o governador cessante, que é o seu mandato, fazer uma carta de recomendação onde informa, portanto, o ministro das Finanças, portanto, ou o primeiro-ministro, quem seria a melhor pessoa dentro dos 12 diretores com quem ele trabalha diretamente e partilha o Conselho de Administração, quem seria o melhor a substituí-lo. Esta carta é endereçada para o primeiro-ministro, há depois também, novamente, uma audição, mas aqui já no Tribunal Supremo, que também não é vinculativa, e, portanto, só assim é que depois se dá. E, portanto, como nós vemos a discussão, a China é uma realidade completamente atípica. E era exatamente essa proposta que eu iria fazer agora, até antes mesmo de sairmos para o intervalo, que é o único banco que não é independente. Não se coloca a questão da independência, portanto, quem nomeia, exonera e define, portanto, as metas sobre a inflação e crescimento. Mas também não temos histórico de ineficiência, ou de rupturas, ou de conflitos do Banco Central, do Banco Popular Chinês, como é caracterizado, porque, na realidade, a gestão, há um aspecto que é central e precisamos em sede da nossa cultura de diálogo experimentar, que é, primeiro, não podemos confundir constitucionalismo governativo com instrumentos de gestão para se fazer economia. Portanto, instrumentos de gestão são metas, portanto, são métricas de avaliação de resultados, portanto, há uma cultura por detrás, portanto, há uma sociedade por detrás e, portanto, as instituições tiverem freios e tiverem capacidade de se mover, independentemente de outros contextos, os resultados podem acontecer. E, portanto, aqui é só para dizer que, mesmo num contexto como o da China, portanto, não tem esses históricos de conflitos por ausência de independência. Okay. Depois temos a discussão que vai ocorrendo nos 3 países que temos aqui, Angola. Exatamente. Portanto, curiosamente, países cuja relação governo-Banco Central é de relativa independência. Portanto, vamos fazer intervalo, mas eu vou pedir ao Xisto para que nos deixe com este slide, exatamente porque espelha bem a importância da discussão que existe neste momento no nosso país, que nos leva depois também a olhar para outras realidades e dizer que há espaço para equilíbrios e que, olhando depois para o caso da China, ser independente não é propriamente um mau exemplo. Exatamente. Caro telespectador, é momento agora de fazermos o intervalo e conto consigo quando voltarmos para acompanhar esta conversa com o Alano Cicato sobre a independência do Banco Nacional de Angola. Até já. Está em direto para o Direto ao Ponto. Hoje estamos a falar da independência do Banco Nacional de Angola. O meu convidado é Alano Cicato, ele é professor de Economia de Desenvolvimento na Universidade Católica de Angola. Vamos passar agora para um slide que nos mostra o histórico de governação dos últimos 10 anos do Banco Nacional de Angola. E há um aspecto que não tenho como não me referir, que tem a ver com as sucessivas alternâncias que tivemos em termos de lideranças no Banco Nacional. Bem, temos aqui um exemplo concreto daquilo que a independência ou a não independência, num contexto muito particular, pode resolver. Por exemplo, nós fizemos uma avaliação histórica da última década, de 2010 a 2020. Podíamos estender para até 1975, o resultado não variaria muito. E, portanto, observamos algumas questões que nos são curiosas. Primeiro, ao longo destes 10 anos, 5 governadores foram nomeados, portanto, houve a coincidência de um ter sido nomeado 2 vezes, mas houve 5 nomeações. Dos 5, apenas o governador Abraão Gurgel foi exonerado. Todos os outros foi a pedido. Exatamente. Dos 5, apenas um cumpriu um mandato de 5 anos. Todos os outros ficaram um pouco mais... Abraão Gurgel e Walter Filipe foram os únicos que foram exonerados. Portanto, os outros ficaram um pouco mais de 1 ano, 2 anos e por aí fora. Portanto, este ciclo de permanente alternância, portanto, dos governadores do Banco Central, portanto, traz um problema central. O primeiro é que, quando nós
quando nós nomeamos um novo governador do Banco Central, do Banco Nacional, há uma expectativa que se gera em torno do mercado. Portanto, os investidores, o setor financeiro, querem entender daqui para frente, portanto, se vamos ter uma política econômica mais expansionista, mais pró-juros ou menos pró-juros. Portanto, os investidores, para a concessão de portanto, crédito, querem perceber por isso. exemplo. E perceber isso, portanto, é definir, portanto, como é que se vai reposicionar neste xadrez do sistema financeiro. Portanto, a questão da coerência e da consistência. Quando alteras permanentemente, se assumirmos que cada um deles tem um programa e tem uma visão, portanto, interpreta os objetivos da forma muito peculiar e é isso que se espera de um gestor, portanto, corremos o risco de ter problemas de coerência e consistência de política monetária. Mas esse não é o maior problema. O maior problema ainda é a previsibilidade. A previsibilidade é central para o sistema financeiro. A previsibilidade é fundamental para as instituições internacionais. A previsibilidade é central para as agências de anotação de rating que avaliam os sistemas financeiros. E, portanto, desse ponto de vista, em 10 anos nós sinalizamos 5 programas diferentes. E, portanto, o conforto de independência, a manutenção, por exemplo, dos mandatos em 5 anos, responde a essa questão. E há um outro problema que é maior ainda. É que o BNA tem que ser capaz de gerar o seu próprio capital humano. Ao longo deste período, nós não temos nenhum governador que é produto da escola do próprio BNA. Ou seja, as alterações permanentes de gestor no BNA, portanto, não permitem a especialização dos gestores intermédios, criando condições para que eles também vão se movendo muito em função das alterações de gestão, por falta desta blindagem que se procura ter hoje. E desse ponto de vista, o contrário daquilo que acontece lá fora, em que o próprio Banco Central é a principal escola que forma os gestores desse nível, nós não temos na última década, portanto, e podíamos continuar, gestores, portanto, 45 anos depois, era razoável, e portanto, há aqui também necessidade de reforço de capacidade institucional. O que nós estamos aqui a dizer é que, do ponto de vista jurídico, portanto, há espaço para se melhorar isso, mas como dissemos no princípio, o conceito de independência não é apenas jurídico, portanto, é também sociológico, é também económico, e portanto, há diferentes dimensões que podem ser aqui depois E com isso analisadas. resolvemos os dois últimos aspectos, portanto, que é a ausência de especialização Exatamente, e de gestão portanto, o déficit de carreira. O déficit de aproveitamento de capital humano, tu não consegues ter um programa de gestão e acompanhamentos de quadro de longo prazo, de 5 anos, portanto, os programas que começam são depois descontinuados, portanto, tudo isso cria condições para... Qual é a relevância de haver uma separação entre o tempo, o mandato do governador e a legislatura, portanto, o mandato do governo e do presidente, no caso? Bem, alguns defendem, portanto, essa é a realidade, por exemplo, do Brasil, que os mandatos, se não coincidirem, portanto, se efetiva melhor, portanto, a ideia de... A diferença de um ano é considerável, é boa, no caso? Sim, os mandatos têm rondado entre 6 a 7 anos, portanto, raras vezes renováveis quando são muito longos, por exemplo. Portanto, aconteceu algumas exceções de governadores dos Estados Unidos que ficaram muito tanto, 25 anos. Mas também eu ainda entendo que a independência do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, no final do dia é mais eficiente do que pensarmos em mandatos ou longos ou mandatos interpolados. O fundamental é que seja, portanto, os critérios de nomeação depois sinalizem a preferência por gestores que não têm muito que provar. Portanto, no Banco Nacional não se vai fazer carreira, no Banco Nacional vai-se partilhar a experiência acumulada de uma carreira feita e, portanto, desse ponto de vista, portanto, a aposta nos critérios é muito mais eficiente do que, portanto, os mandatos, que sejam eles coincidentes ou interpolados. Exatamente. Vamos passar para este slide? Este slide, no fundo, vem alertar para uma questão que é central, que é, quando nós olhamos para a independência do Banco Nacional, enquanto instrumento de medida de política econômica, nós não podemos olhar de forma isolada. Nós temos que tentar compreender em que medida isto pode caber no todo ou não. E, portanto, isto leva-nos a tentar compreender qual é a abordagem, modelo de economia política eventualmente em vigor, em que se pode inscrever a independência ou não, maior abertura dos mercados, portanto, maior autonomia aos outros reguladores. Portanto, e desse ponto de vista, não podemos perder de vista que os desafios que hoje se conhecem, o melhor ambiente de negócio, portanto, a diplomacia econômica, uma cooperação para o desenvolvimento, portanto, e só é possível num cenário em que, portanto, os reguladores, o Banco Nacional, sobretudo, portanto,
dê sinais, portanto, também de relativa independência, mas aqui não pode ser visto como um único instrumento, mas como um instrumento que vai ajudar a responder uma medida de política econômica em concreto. Exatamente. Passamos para o nono e último slide. Na realidade, depois, com aquilo que nós já vimos, o que nós estamos a dizer é que não existe sucesso de política econômica sem instrumentos de gestão eficiente. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Com isso estamos a querer dizer que quer a independência, que se inscreve hoje numa agenda mais neoliberal, quer, por exemplo, a nova lei de investimento privado, quer, por exemplo, a adesão da Angola à zona de livre comércio africana, portanto, que vão se inscrever nessa agenda neoliberal. São instrumentos de gestão e que todos eles devem ser permanentemente aperfeiçoados e desafiados, porque estes instrumentos, só sendo vistos como instrumentos de gestão com melhoria permanentes, é que são capazes de responder a estes desafios mais globais. O que nós estamos aqui a dizer é que economia sem instrumentos de gestão devidamente definidos, portanto, e definidos aqui é perceber como é que um cabe no todo, portanto, não tem diferença com crença. A economia só se distingue da crença quando tem instrumentos e ferramentas de gestão eficazes. E, portanto, ferramenta de gestão é perceber, a partir de agora, o que é que mudou, eficácia, eficiência, impacto de tudo isto, mas o impacto só pode ser conhecido quando nós conseguimos colocar cada uma destas medidas naquilo que é uma estratégia global, portanto, de política econômica. E tem mais, hoje a política econômica é cada vez mais complexa, portanto, aquelas ideias um pouco lineares do tipo, quando ou temos contração, ou a política econômica é expansionista, ou temos de inflação, ou temos desemprego, quase que desaparece. Portanto, nós hoje temos um cenário de estagflação, que é este que o país vive. Tens inflação, mas também tens desemprego, portanto, tens estagnação. Que desafios a política econômica traz? Portanto, os instrumentos de gestão, que é a compreensão concreta de como estes elementos cabem no todo, portanto, são fundamentais para aquilo que nós estamos a chamar de convergência de política econômica, que é o fim último de tudo isso. Exatamente, e o que nós estamos também aqui a dizer é que a abordagem econômica neoliberal, ela só é eficaz, portanto, ou é mais neoliberal, eficaz... para quem está lá em casa, o que é? Neoliberal, portanto, é o contrário de uma economia mais protetora, portanto, aqui é mais aberta o mercado, portanto, voltada ao investimento estrangeiro, um mercado cada vez mais integrado, uma lógica de desenvolvimento voltada à cooperação, portanto, uma ideia de que a economia é melhor, o desenvolvimento é possível se integrarmos, se aproveitarmos as valências, portanto, que o exterior também tem para emprestar para o país. Exatamente. E isto só é possível e só se concretiza se nós tivermos, no quadro dos desafios que temos hoje, estabilidade macroeconómica e crescimento. Isso é fundamental para a redução dos níveis de desigualdade que conhecemos hoje. Portanto, outro elemento central é, no nosso caso concreto, só podemos ter um sistema financeiro que está a serviço de uma economia que é real, porque depois temos uma economia real, se respondermos a desafios concretos, por exemplo, com a melhoria da cadeia logística do comércio internacional, a agricultura, portanto, aqui a indústria, e depois o comércio, portanto, os sistemas de transportes, tudo isso que vai fazer com que não discutamos apenas permanentemente a dimensão financeira, mas depois a dimensão real, que é que vai explicar a necessidade do sistema financeiro, portanto, eles devem caminhar juntos. Portanto, e desse ponto de vista, há aqui um elemento que é de valor crítico para que as agendas neoliberais tenham sucesso, é a valorização do conhecimento e a criatividade. Portanto, a objetividade, retirar a subjetividade, por exemplo, dos critérios dos gestores públicos é fundamental. Portanto, a gestão, enquanto instrumento a serviço da economia, é o principal sucesso de qualquer opção de política econômica que se faça. Com certeza. Dr. Cicato, com a valorização do conhecimento e da criatividade, nós vamos, que são propostas suas, nós vamos dar por terminado esta edição do Direto ao Ponto. O tempo não nos permite podermos continuar, mas certamente que vamos querer contar consigo em outras ocasiões e com todo prazer isso posso lhe garantir. Caro telespectador, a si eu também vou agradecer por ter estado conosco. Hoje estivemos a falar da independência do Banco Nacional de Angola, um assunto sobre o qual nós ainda iremos falar bastante até que se aprova a lei, depois se sintam na prática os efeitos das medidas que forem adotadas do ponto de vista legal e depois do funcionamento do próprio Banco Nacional de Angola. Eu volto na próxima semana com